O 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisto o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam do mesmo talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou o sonho, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contando a ele nossos sonhos, ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu, e foi restaurado a minha posição e o outro foi enforcado. E Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa no calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: longe de mim. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que eu estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vagas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Atrás delas saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-lo comido, não pareciam que o tiveram feito, pois continuava tão feia como antes. Em seguida acordei. Ainda vi no meu sonho 7 espigas de cereal, graúdas e boas, que cresciam no meio do mesmo talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas ressequíssimas pelos ventos do leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vagas boas são 7 anos, e 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vagas magras e feias que surgem depois das outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressem em realizá-la.
Por isso, faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de grãos que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus oficiais. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu: entrego a você agora todo o comando da terra do Egito. Em seguida, faraó tirou do dedo o seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente ia gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. E em cada cidade ele armazenava o mantimento produzido nos campos da redondeza. Assim José estocou grãos como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda medida. Antes dos 7 anos da fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. O segundo chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim dos 7 anos da fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam com que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a face da terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender grãos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava em toda parte.